E nosso querido amigo, nosso irmão Stanislav Krapivnik, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Sá. Obrigado. Sempre um prazer. O prazer é meu, Sá. Se os temas fossem melhores, algo mais agradável do que morte e destruição seria ainda melhor. Infelizmente, toda vez temos que falar de morte e destruição, porque tudo gira em torno da guerra, e nada diferente sai dessas guerras. A nova escalada é que os israelenses atacaram a instalação nuclear iraniana em Natanz, no Irã. Depois tivemos a resposta dos iranianos. Eles, pela primeira vez, os mísseis iranianos agora estão atingindo a Lua. E não só Dimona, Arad também foi atingida. 2 mísseis para essas duas cidades. Dimona é tão importante porque é uma das cidades mais protegidas de Israel. E lá tem todos os meios para defender a cidade, justamente por ser onde fica a usina nuclear e ser a principal fonte nuclear deles. E European Union, acho que as bombas e armas nucleares também estão lá. Mas um único míssil foi lançado e poderia atingir o alvo. Os iranianos estão mandando um recado aos israelenses de que, quando quiserem, podem atingir alvos em Israel. Como você vê essa escalada que está ocorrendo? Donald Trump faz parte disso. Ele deu 48 horas aos iranianos para abrir o Estreito de Hormuz. Isso é outra coisa. Mas começando por esses ataques, o ataque israelense a instalações nucleares no Irã, e depois a resposta iraniana. Qual a sua leitura disso? Antes de mais nada, European Union diria que Trump e Israel estão fazendo o jogo do bom e do mal policial, porque Israel ataca campos de gás, ataca uma usina nuclear. E então Trump diz que falou para eles não fazerem isso. Eles não vão fazer isso de novo. Irã, não reajam a isso basicamente dizendo, recuem, é incremental. Continuamos subindo a temperatura lentamente. E dizem para você continuar recuando, continuar recuando. E European Union, acho que a resposta adequada é simplesmente revidar. Não ouça o que o bom policial está dizendo, porque o bom policial é tão corrupto quanto o mau policial. Portanto, a resposta adequada é sempre revidar e ignorar. Deixe-os saber que sempre haverá retaliação, e talvez até mais do que eles esperam. Dimona, é difícil dizer se eles estavam mirando a usina nuclear ou não. É uma usina pequena, mas o que ficou muito claro foi que 2 mísseis Patriot foram lançados. Talvez tenham sido mísseis do Domo de Ferro. Não tenho certeza quais. Não dá para saber. Eles subiram e passaram bem ao lado do míssil balístico que vinha e que acertou. Então isso diz muito sobre a defesa aérea neste caso. Mísseis balísticos são difíceis de parar por causa da velocidade. Eles não são hipersônicos, não são manobráveis, mas normalmente são muito rápidos. Seguem uma trajetória parabólica ao entrar. Então não sei o que dizer sobre isso. Mas provavelmente foi um tiro de aviso ou pode ter sido um erro. Mas a questão é, antes de mais nada, se você está atingindo uma usina nuclear, vamos deixar algumas coisas claras. Se você realmente quer provocar um derretimento do reator nuclear, primeiro, aquelas torres geralmente são projetadas para aguentar a colisão de um Boeing 747. Desculpe interromper. Eles atingiram o prédio de pesquisa e tecnologia em Dimona. Não era, exatamente o complexo nuclear. Sim, também danificaram vários prédios residenciais ao redor. Mas isso foi por causa da explosão. Mas acontece porque é dentro da cidade. Se você tem dúvidas sobre a guerra que ordenou, não ordene a guerra. Os israelenses estão gritando crimes de guerra. Enquanto massacram libaneses, bombardeiam mais fundo na Síria, devastam Beirute, usam fósforo branco contra civis, eles gritam crimes de guerra. Acho que o termo é chantagem emocional. Intimidar todo mundo e, quando levam uma resposta, começar a gritar e chorar, dizendo que é a vítima. E eles fazem isso o tempo todo. Estamos vendo isso agora. Então,
Parece que meu item da lista de desejos de ir ao Santo Sepulcro na Páscoa Ortodoxa não vai acontecer na minha vida, porque tenho quase certeza de que já estou na lista negra dos israelenses. Claro que eles também fecharam a igreja por segurança. Nessa igreja, se você não sabe, fica a pedra onde o corpo de Cristo foi preparado. E a caverna em que seu corpo foi colocado fica dentro daquele edifício. Bem, essa caverna já não é mais uma caverna. Foi esculpida em um espaço separado dentro do edifício, porque o que aconteceu originalmente era uma caverna na encosta, era uma caverna preparada para sepultamento. E então os romanos, quando eram pagãos e suprimiam o cristianismo, construíram um templo de Afrodite em cima e cobriram tudo. E quando Roma se cristianizou, o Império Romano de que falo, Santa Helena foi lá e descobriram o local. Destruíram o templo de Afrodite e encontraram a caverna. Construíram uma pequena igreja sobre ela, a pequena igreja virou uma maior, e essa virou uma catedral gigante, e ela nunca mais foi fechada desde então. E os israelenses a fecharam, e a Páscoa Ortodoxa é daqui a 3 semanas. E a questão é se vão ou não reabri-la. Isto é um insulto a todos os cristãos ortodoxos, a todos os católicos, a todos os cristãos armênios. Vou incluir os protestantes também porque, caramba, muitas vezes eles nem sabem em que diabos acreditam. Existem 30.000 denominações, e metade delas fica discutindo entre si, dizendo que as outras não são a verdadeira. E se forem sionistas, a heresia sionista, então estão adorando Netanyahu. Então, por que eles se importariam? Então, tem isso também. Desculpe, European Union divaguei. Tem me incomodado recentemente o que eles fizeram com a igreja, com a catedral. Se você está atingindo, volte às torres. Aquelas torres são projetadas para aguentar o impacto em velocidade de um avião de passageiros. Você não vai nos derrubar. Bem, um míssil balístico provavelmente sim, dependendo do tamanho da ogiva. Mas sabe, essas torres são muito difíceis de derrubar. Elas só foram derrubadas quando os alemães demoliram suas usinas nucleares, como fizeram com todas elas, e usaram cargas moldadas para derrubá-las. Elas não caem por conta própria. Agora, dito isso, se você quer provocar um derretimento do reator nuclear, você não mira nas torres, você mira nas bombas do sistema de refrigeração. Porque são essas bombas e os geradores de reserva. Assim você consegue desligar a energia. As usinas ainda precisam de uma certa quantidade de eletricidade para bombear a água até as torres de resfriamento. Sim. Que no Sinaposete, questões que para a câmara de reação, para resfriar as barras de combustível. Caso contrário, as barras vão continuar a gerar calor. Elas vão superaquecer. Não vai ocorrer uma reação em cadeia se não houver urânio em quantidade e enriquecimento suficientes para provocar uma explosão nuclear. Mas o que vai acontecer é que as barras vão continuar a aquecer. Elas vão começar a derreter. A água ali vai explodir numa explosão inicial de vapor. E normalmente, como são construídos, há um grande reservatório de água embaixo. E essa água já é radioativa. Então o vapor sobe como vapor radioativo. Há grandes reservatórios de água embaixo. Isso faz parte de todo o sistema que também é radioativo. E se o núcleo derreter, atravessar a base e atingir essa água, isso vai criar instantaneamente uma gigantesca explosão de vapor. E então o vapor radioativo sobe para a atmosfera. Bem, Chernobyl na verdade não teve a grande explosão. Teve apenas a explosão preliminar de vapor pela água que havia ali, porque 3 homens entraram por baixo da usina de Chernobyl. Na verdade, há 3 usinas em Chernobyl, 3 blocos. 2 delas ainda estão funcionando. 2 desses blocos continuam em operação até hoje. Um deles explodiu, outro derreteu. E Fukushima teve, se não me engano, 3 unidades que entraram em colapso. Muito pior. E esses homens foram lá embaixo e drenaram a água. Eles drenaram a água radioativa. European Union não sei onde a drenaram.
Então, quando de fato derreteu e atravessou, entrou nas câmaras inferiores e não havia nada lá. Portanto, não houve a explosão de vapor. E mesmo com apenas a explosão preliminar de vapor e a nuvem radioativa que se formou, por cerca de uma década os pastores escoceses foram aconselhados a não subir as montanhas para alimentar seus rebanhos, porque ainda havia radiação lá em cima. O bom de estar num clima úmido é que qualquer precipitação radioativa vai ser lavada. Com o ciclo de chuvas constante, isso vai sendo lavado. Parte vai entrar na cadeia alimentar, claro, mas isso também acaba sendo filtrado com o tempo e vai para o oceano, onde se dilui em enormes volumes de água. E isso com apenas a explosão preliminar. Esse é o tipo de desastre biológico que você pode provocar. Quer dizer, Israel já causou um desastre biológico. Ao explodir as reservas de petróleo ao norte de Teherã, aquela nuvem não atingiu apenas Teherã e não afetou apenas os 9 milhões de pessoas lá. Além do povo do nordeste do Irã, essa nuvem subiu para a Ásia Central. European Union não creio que tenha chegado à Rússia, mas atingiu o Cazaquistão, principalmente a porção sul, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão, entrou no Quirguistão, no Paquistão, no Afeganistão e na Índia, e possivelmente até atingiu a periferia da China. Portanto, já de início, só por isso, todas essas pessoas, se Israel sobreviver como entidade e os Estados Unidos forem quem arca com isso, deveriam processá-lo só pelos danos que causaram, pelos danos ecológicos que causaram àqueles países, e possivelmente pelo gado, pelas colheitas e assim por diante. Mas se for uma usina nuclear que explodir, sabe, Dimona fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Jerusalém. Provavelmente não iria para Jerusalém, porque tenderia a soprar em direção ao mar, direto para Ashkelon e para Tel Aviv. E em direção ao Chipre e ao sul da Turquia. Agora, se o Irã for destruído, isso provavelmente, dependendo de para onde estiverem soprando os ventos predominantes nesta época do ano, tenderá a ir para noroeste, em direção ao Iraque, Kuwait, norte da Arábia Saudita e áreas próximas. Então, sim, não se trata de algo que vá ficar restrito a apenas um país em nenhum dos casos. Estamos falando de áreas de desastre em grande escala. Quanta precipitação radioativa as pessoas estão enfrentando? Isso também é questionável. Cerca de 10 mil pessoas vivem na zona de exclusão de Chernobyl e continuam morando lá. Muita gente simplesmente não foi embora. Agora, elas não moram dentro da cidade propriamente dita. A radiação é bem baixa nas bordas da cidade porque os grandes prédios funcionam como barreiras e absorvem. Mas quando você se aproxima dos cruzamentos, o musgo vai acumulando radiação. O contador Geiger começa a apitar e a contagem de radiação sobe rapidamente. Mas, mais afastado, o corpo humano pode se adaptar àqueles níveis de radiação. Pode causar câncer ou pode não causar. Sabe, meu tio, ele construía instalações nucleares para a União Soviética. Ele morreu, toda a equipe dele morreu de câncer. Ele também morreu de câncer. Câncer de estômago. Claro que ele tinha 79 anos quando morreu de câncer de estômago. E o irmão mais velho dele, eles usaram terra para a horta porque eram engenheiros militares. Montaram uma horta sem perceber que a terra era radioativa. Ele também morreu de câncer de estômago. Claro que ele tinha 84 anos quando morreu de câncer de estômago. Então a questão é, qual é a dose letal? O câncer veio da radiação? Talvez. Mas, quando se chega aos 79 ou 84 anos, você já está praticamente no fim da vida, independentemente disso. Mas se você estiver ali bem no meio, vai receber uma alta dose de radiação que pode causar muitos danos. Então é isso. Mas agora o Trump está ameaçando. E isso é, só para complementar, aquilo foi o Trump com Israel fazendo a tática do bom policial e do mau policial. Aí o Trump aparece e diz, ei, Europa, venham cá. Sabe, nós não precisamos do Estreito de Hormuz, vocês que precisam do Estreito de Hormuz, não há problema. Eles estão todos derrotados, vocês podem simplesmente passar. Não é um trabalho difícil. Então, por que a Marinha dos Estados Unidos não faz isso?
E então, em cerca de 2 horas, ele começa a gritar: sabe, vocês têm 48 horas para se render. Basicamente, abrir o Estreito de Hormuz. Vamos destruir tudo no seu país. Ao que o Irã respondeu: ah, tudo bem. Faremos o mesmo com Israel e com a Jordânia. E com todos os seus aliados, até não sobrar nada. Se o Trump vai mesmo cumprir isso ou não. A impressão que fica, para quem não é um fanático por Trump, é que ele não é um homem racional, que está emocionalmente perturbado. Ele é errático. E sabe, talvez seja a hora de aplicar a 25ª emenda. Caso alguém não saiba, é a emenda que permite remover um presidente em exercício por deficiência física ou mental. Aquele que fez com. Acho que eles não entendem que o sistema iraniano, usinas ou, digamos, a rede elétrica iraniana não são algo em que você possa atingir um único ponto dos mais importantes e fazer o país inteiro ficar no escuro. E não vai acontecer, porque de certa forma elas são projetadas para se recuperar mutuamente. Quero dizer, se uma parte for atingida, elas vão suprir a zona afetada, porque há norte, sul, leste, oeste e centro. Todas estão conectadas. Se uma sai do ar, as outras do sul, do leste, do oeste entram, porque estão todas conectadas. Elas vão entrar no sistema e suprir o fornecimento. Não vai ser tão fácil fazer isso. Nima, isso é ruim, na verdade. Não é nada bom. Vou te dizer por quê. Porque vai causar um efeito cascata. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando todo o Nordeste ficou sem energia porque uma usina canadense, que também faz parte da rede, explodiu. Isso transferiu a carga para os geradores e usinas vizinhos. E quando mais um falhou, virou efeito cascata, um após o outro. Você tem que, no momento certo, isolar trechos dessa rede. Senão vai continuar em cascata e atingir todas as outras. O ideal é que cada uma dessas zonas fosse separada uma da outra. Isso é o mais seguro. Assim, se você eliminasse o centro, não afetaria mais ninguém. Apenas essa zona seria afetada. Redundância é, a geração de energia descentralizada é boa, mas mesmo assim, como European Union disse, uma usina canadense saiu do ar. A Espanha e Portugal passaram pelo mesmo recentemente. Basicamente, começou com uma ou duas usinas saindo do ar e derrubou toda a porção leste da Península Ibérica. Por isso tenho falado com gente sobre isso. A teoria agora é desconectá-las e ter redes localizadas. Isso oferece mais proteção, mas os Estados Unidos, claro, vão atacar apenas um alvo. Eles vão atrás de tudo. Claro que o Irã vai revidar e atingir tudo de volta. E como vemos na Ucrânia, a Ucrânia está recebendo muitos transformadores, vindos da Europa, a ponto de estarem ficando sem estoque. Primeiro, depende do que você atingir. Segundo, depende de como você atinge. E sim, isso pode ser reativado, obviamente, ao atingir redes de transformadores aos blocos comuns. Eles são, na verdade, de vidro. Os transformadores têm partes de vidro e aço, com extremidades metálicas e componentes cerâmicos. As bases e as estruturas, essas são produzidas em massa. O primeiro grande bloco de transformador, os desses para grandes usinas, pode ter a altura de 3 andares. Basicamente, são feitos à mão. O mundo todo produz talvez cerca de 1.200 deles. Os Estados Unidos produzem cerca de 400 ou 500, e geralmente são fabricados para projetos específicos, ou para substituir os existentes, ou para uma nova usina. Ou seja, são produzidos menos de 1.200 por ano no mundo, e eles são muito caros, são enormes, e essas peças são difíceis de substituir por razões óbvias. Isso é uma das coisas que acontece na Ucrânia. Quando você atinge um desses, mesmo que traga de outro lugar, a quantidade disponível é limitada. É uma daquelas indústrias muito nicho no mundo todo. Talvez não chegue nem a 1.200. Acho que pode ser bem menos. Acho que a Rússia produz cerca de 120 por ano. Em média, os Estados Unidos da América ficam mais ou menos nesse patamar, bem, um pouco acima da China. Mas
Novamente, se você acertar isso lá, do mesmo modo, se acertar na Arábia Saudita, no Catar ou em qualquer outro, eles vão ter os mesmos problemas e talvez piores para receber equipamento. O Irã tem uma retaguarda profunda. Chama-se Rússia e China. Esses países sauditas não têm essa retaguarda profunda. A menos que a retaguarda deles seja tão profunda que se chame Estados Unidos da América. E aí veremos sobre isso também. Então a logística deles é muito, muito pior para qualquer tipo de substituição. E vamos ver isso se manifestar muito, muito em breve, porque o mundo está entrando num colapso massivo. Bem, partes do mundo estão entrando. Isso, ou, nesse momento zitsavo, use, não. European Union, acho que neste ponto isso é absolutamente inevitável, já está. Não vai ser só redes elétricas. Vão atacar as estações de dessalinização, tudo. E instalações petrolíferas, porque não vai se limitar apenas às redes elétricas. O Irã acabou de dizer isso. Se vocês fizerem isso, vamos atacar todas essas instalações nos Estados Árabes e em Israel. E veja bem, cerca de 5, 6% da população iraniana, o Irã está em condição de seca. É algo climático. Está em seca nos últimos anos. Então a agricultura iraniana está sofrendo bastante. No entanto, há água suficiente para a população. Apenas 5 ou 6% da população precisa de estações de dessalinização para sobreviver. São 2%? Certo, Israel tem água suficiente para a população. Tenho perguntado às pessoas. No entanto, 75% do setor agrícola depende de estações de dessalinização. Eles não têm água suficiente para a agricultura. De novo, o ambiente árido, de novo, está em seca como a região inteira. Dito isso, vamos às nações artificiais chamadas Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. São nações artificiais. Isso a gente sabe. Fui a Dubai numa viagem de trabalho. European Union era diretor na Halliburton. Tínhamos uma reunião lá, então todos fomos e ficamos cerca de uma semana. Em 2013. E European Union, sou uma pessoa que gosta de visitar lugares históricos. Gosto de ruínas, de ler sobre elas, caminhar por elas e ver vestígios de outras civilizações. Estava determinado a encontrar o Dubai histórico. Procurei por toda a internet antes de ir e não achei nada. Cheguei lá, falei com os locais e eles riram. Porque o Dubai histórico, para quem não sabe, é uma cidadezinha. O Dubai histórico era um forte de tijolos de barro de um chefe local, algumas dezenas de casas e um portinho minúsculo. Isso é o Dubai histórico. Não sobrou nada do Dubai histórico. Eles simplesmente demoliram tudo. Não há ruínas porque era de tijolo de barro. Quer dizer, era só um porto muito pobre para um sultão local e a maior parte da população eram nômades. Portanto, não existe um Dubai histórico. Esta cidade inteira foi construída com tecnologias importadas. Antes de tudo, por causa do dinheiro, claro, do petróleo e do gás. Primeiro, a dessalinização. Esses países dependem da dessalinização entre 75% e 100%. A Arábia Saudita não tanto, claro, porque tem plantações de trigo no sul. Há água no sul, onde parte da população vive. Mas ainda assim, estão muito superpovoados para a quantidade de água que têm. Que são regiões itas. Exatamente. Pois é, sim, são. Tem trigo no sul e coisas assim. Mas Riad e todas essas cidades ficam em áreas secas, pelo menos nos últimos 6.000, 7.000 anos. Tenho certeza. Na última era glaciar, eram áreas muito úmidas. Mas não estamos numa era glaciar, graças a Deus. E são secas. Você não pode importar água para suprir essas pessoas. Você teria que importar rios que fluam constantemente. Então, sem dessalinização, sendo franco, se tirarem essas estações de dessalinização, você terá um evento de vítimas em massa. O corpo humano aguenta cerca de 3 semanas sem comida, se for bem gordo, como algumas dessas vacas obesas que você vê, têm obesidade mórbida nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Se tiverem água suficiente, provavelmente sobreviveriam bem mais tempo, porque têm reservas armazenadas. O ser humano médio, talvez 3 semanas até morrer de fome, talvez menos. 3 dias sem água.
No deserto, você não dura um dia. Vamos ser realistas. Quando o calor chega a 45, 50 graus, ele simplesmente suga a umidade do seu corpo. Cada vez que você respira, você transpira, tudo é sugado para fora. Você também pode passar um dia sem água. Essa é a realidade. Agora, tem 100 milhões de pessoas nessa região. Vamos dizer que 60 milhões seriam afetados. Quantas pessoas vão morrer nos primeiros dias? Não se pode evacuar tantas pessoas fisicamente. Não dá para mover tanta gente. Não dá para alimentar tanta gente numa emergência. Não se consegue levar água potável. Considere que o corpo humano médio, especialmente em movimento, tentando sobreviver nesse calor, mesmo se você só se deslocar à noite, vai precisar de pelo menos 3 litros de água por pessoa, por adulto. Crianças precisam de menos, claro. Você não consegue transportar tanto. É fisicamente impossível levar tanta água. Quero dizer, haveria um evento de vítimas em massa em questão de dias. 1, 2, 3, 4 dias. Ou seja, seria uma mortandade em massa naquela região. Disse. Sim. A outra dimensão é o que está acontecendo com as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte no Iraque. Sabe, alguns países já retiraram suas tropas do Iraque. Temos a Polônia, a Espanha, a Alemanha falou sobre isso, e outros países de alguma forma tentando negociar com a resistência no Iraque. Para permanecerem lá, parece que a resistência lhes disse, então vocês têm que ir embora. Vocês não precisam ficar aqui, vocês vão ser atingidos por mísseis e por drones. Por isso estão saindo de lá. Por outro lado, Donald Trump está enviando fuzileiros navais para a região. E basicamente estão falando sobre a ilha de Kark. A ilha de Kark, se quiserem ir até lá, terão de passar pelo Estreito de Hormuz. Caso contrário, teriam que vir pelo Kuwait. De alguma forma, é impressionante para mim o que se passa na cabeça do Donald Trump, porque a European Union realmente não... Porque a estupidez é tão grande que a European Union não consigo descartar que Donald Trump faria isso, já que o que ele vem fazendo até agora nenhum pensador racional faria. É por isso que fico tão confuso com Donald Trump. Ele vai fazer isso. Você entende qual é a ideia de mandar tropas para a ilha de Kark e Down? European Union, não sei se eles realmente fariam isso com a ilha de Kark. A ilha de Kark seria um massacre. Quer dizer, olha, European Union já fiz alguns programas sobre isso. Fiz uma atualização sobre a ilha de Kark com mapas. Quem quiser ver os mapas pode conferir meu programa. Fiz uma sessão só sobre os mapas. O ponto desses mapas é simples, basta consultá-los no Google Earth. A ilha de Kark é relativamente plana. A porção centro-sul é dominada por infraestrutura petrolífera. Nesse caso, são mais provavelmente instalações de armazenamento. E talvez instalações de tratamento do petróleo, porque é preciso limpar o óleo antes de bombear. O petróleo sai do subsolo com areia, com água e com tudo mais que há lá embaixo. Diversos outros químicos, incluindo ácidos e coisas assim, que existem naturalmente nas profundezas. Portanto, isso tudo precisa ser removido, obviamente. Então existem instalações que tratam o petróleo e depois o bombeiam. Trabalhei nesse tipo de instalação como consultor no norte de Sakhalin. Então, esse é um ponto. Na porção nordeste, há uma igreja nestoriana. Para nós ortodoxos, o nestorianismo é considerado heresia, mas há uma igreja nestoriana ali. Também há algumas mesquitas. Surpreendentemente, a igreja não foi fechada. Certo. Meu Deus, o Irã tem cristãos. Há um monte desses vídeos feitos por esses sionistas que trouxeram secretamente Bíblias ao Irã e mostraram uma Bíblia. Sim, há mais de 600 igrejas atuando no Irã, elas não foram fechadas. A presença de cristãos no parlamento é garantida pela Constituição. Você está um pouco atrasado, mas fazem parecer, sabe, que todas as mulheres estão cobertas da cabeça aos pés. Se você assistir aos vídeos de pessoas andando pelo mercado em Teherã, quer dizer, há bairros religiosos, obviamente. Mas sabe, não é bem assim.
Primeiro os estereótipos, depois a realidade. Há tantos vídeos que você não precisa ir longe para ver tudo isso. O Blumenthal estava... Disseram-me que Matt Blumenthal estava lá fazendo um documentário sobre sinagogas no Irã, porque ele é judeu. Sim, sim, há judeus no Irã, e eles servem nas forças armadas também, assim como os cristãos. Incrível, European Union Say, e também há oficiais lá. Incrível, European Union Say. Algumas pessoas da plateia, talvez não o seu público, mas outras, ficariam chocadas. Expliquei isso a cientistas cristãos que conhecia, e eles ficaram tipo... Como assim? European Union não sabia disso. Mas os reprimem. Sim, por isso é que eles estão no parlamento. Deixa pra lá. De qualquer forma, você não quer ouvir. Mas então, na parte nordeste da ilha de Karg, há uma cidade. É uma cidade grande. Há uma pista de pouso. Tem até um parque aquático lá se você olhar no mapa. Há uma pista de pouso lá que, a propósito, os americanos bombardearam. E ao bombardear essa pista, não dá mais para pousar aviões C-130 nela. Pois é o que acontece quando a bombardeam. Então você limitou a sua própria rota logística. Claro, ela fica até mais perto do continente do que o centro da ilha de Karg. E por que European Union digo isso? São uns 200 e poucos até 300 quilômetros de Kuwait até a ilha de Karg. Você pode ir de navio, de helicóptero, ou lançá-los do ar a partir de aviões C-130, que voam grandes, baixos e devagar. Um alvo perfeito para um Igla, um míssil, superfície, ar portátil. Ou você pode trazê-los em Ospreys. Dito isso, um Osprey, creio, carrega uns 22 fuzileiros navais. Pesaritins. Então imagine quantos Ospreys, ou melhor, quantas viagens deles seriam necessárias para colocar, digamos, 2.000 homens em terra. Além disso, há iranianos no local, então você teria que retirá-los. Teriam que limpar aqueles prédios enquanto estivessem sob fogo. Vocês vão entrar em combate. Provavelmente vão sofrer disparos ao chegar. Haverá drones Shahid sobrevoando e mísseis lançados do continente. E aí você tem que limpar a área urbana, casa a casa. Como você traz mais suprimentos, isso vai ser um problema difícil, para não ser atingido por drones subaquáticos ou de superfície, por barcos-bomba ou por qualquer coisa do tipo. Se você trouxer por barco, mas precisa levar muita carga, munição, comida e assim por diante, você fica vulnerável. A sua linha de abastecimento fica vulnerável. E então, como você evacua os feridos? Porque você tem que mandar um helicóptero para tirar os feridos. Ele vai ficar sob fogo. Então você vai ter feridos. Vai ter muitos feridos. Temos que tirá-los. E novamente num ambiente árido, deserto. Porque a ilha de Karg é seca e fica sob o sol. Então você tem que levar muita água. Mas a usina de dessalinização foi destruída pelos israelenses ou pelos americanos. Eles vão tentar descobrir quem foi que explodiu aquilo. E então, enquanto European Union conversava com o Mário no programa dele, European Union ficava martelando isso na cabeça dele. Ele dizia, aqueles são drones grandes. Não. Aí tem o drone com visão em primeira pessoa. Então, a razão pela qual eles estão com dificuldade em entender esse conceito. A linha de contato, a zona de contato com drones com visão em primeira pessoa no nosso conflito com a Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia, fica entre 35 e 50 quilômetros. Olhe, da última vez que estive em Avdiivka, havia drones voando acima, sendo abatidos numa batalha aérea bem sobre a minha cabeça. E Avdiivka nem sequer é a retaguarda próxima, é a retaguarda média, então fica cerca de 30 quilômetros da linha de frente. Menos que isso, uns 25 quilômetros, há drones sobrevoando. Da linha costeira até o centro da ilha Karg são 36 quilômetros. Você pode pegar um drone com visão em primeira pessoa, os grandes, com uma bateria potente, colocar uma granada de um lança-granadas embaixo e sair a divertir-se, se quiser ver por esse lado. E você apanha um monte de adolescentes que perderam os pais ou quem seja, e os põe debaixo de coqueiros, nos arbustos, numa casa ou num telhado, espalhados. É uma área enorme. Não dá para explodir tudo facilmente. Dê a cada um uma dúzia de drones carregando granadas de lança-granadas, um assistente e óculos de realidade virtual. Basicamente, divirtam-se. E você assiste a uma onda de 100 drones a chegar, e vê as suas baixas aumentarem dia após dia. Esses tipos não vão ter muitos lugares onde se esconder.
Quer dizer, bem-vindos à guerra na Ucrânia. Agora vocês estão do lado receptor exatamente da mesma coisa. Os americanos vão ter um curso intensivo sobre guerra com drones, especialmente com drones de visão em primeira pessoa, bem rápido. Se eles forem, você fica os pais e pausa, você fica os pazes aumentarem dia após dia. E se Sim, Sus, você me ouve? a mesma coisa vindo das montanhas, estamos a entrar por um sector mais profundo, eles vão ter de lidar com os mesmos drones. Sim, você voltou. Você voltou. Acho que há algo, sim, com a conexão de internet. Sim, caiu e voltou. Voltou. Sim, você voltou. Os estreitos de Hormuz setentrionais, ou as ilhas na porção norte dos estreitos de Hormuz. Estou a falar em abrir o Estreito de Hormuz e a ilha Karag fica longe do Estreito de Hormuz olhando o mapa. E isso não lhes vai ser útil. Não entendo a lógica por trás disso. É por isso. Não acho que vão tentar o estreito de Hormuz. Quer dizer, desculpe, tentar a ilha Karag. Acho que isso é uma distração. Acho que vão tentar tomar as ilhas do norte e a orla costeira nos estreitos. É isso que European Union quer dizer. São unidades expedicionárias excelentes de fuzileiros navais que operam em barcos. Eles têm ospreys que conseguem descolar. Não há transporte suficiente para mover efetivamente 2.500. A 82 Miramos Paisisa Mai aerotransportada do Exército dos Estados Unidos está agora em prontidão para implantação. Acho que eles vão partir de lá dentro de 2 dias. Estão a enviar mais cerca de 10.000 tropas para algum lugar. Mas, de novo, são infantaria ligeira e ainda têm de ser alimentadas. Ainda precisam de ser abastecidas com munição e outras necessidades. Os feridos ainda têm que ser retirados. Então, não importa onde você esteja, é preciso ter uma linha logística. Dito isso, há 2.000 ou provavelmente menos do que isso agora. Tropas americanas presas em 3 bases, incluindo a Zona Verde em Bagdá, Mossul e no norte árabe. Eles estão sob fogo. Eles estão sendo atacados por mísseis iranianos. Estão sendo atacados por milícias iraquianas. Milícias que o governo do Iraque vem mandando para saírem do país há 10 anos. E elas têm respondido sim, vai se ferrar. Nós vamos fazer o que quisermos no seu país. E agora todos eles estão cercados. Estão saindo vídeos constantemente da Zona Verde. Mostrando, vários pontos pegando fogo, sistemas antiaéreos sendo destruídos, os sistemas Phalanx nas paredes e nas torres sendo derrubados. E a Zona Verde não é só militar. Há diplomatas, há famílias diplomáticas. Se a Zona Verde for tomada, a presidência de Trump acaba naquele instante. Eles não estão discutindo isso, European Union, falei com o Ritter no 4º dia de tudo isso e trouxe esse assunto à tona. E o Ritter, o Scott, estava na impressão de que fariam um comboio blindado para tirar essas pessoas. Em que dia estamos mesmo? Hoje é dia 22, ou seja, já se passaram 23 dias. Quanto de comida eles ainda têm? Quanto de água resta? Quanto de munição eles têm? Quantos feridos eles têm? Não se sabe nada, e até os que estão mais ao norte, no Kurdistão, depois que Trump traiu os curdos para que fossem massacrados por Al-Jalani há 3 meses, provavelmente não estão com muita vontade de facilitar a vida dos americanos. Então, sabe o que eles vão fazer com esses caras? Talvez estejam reunindo os fuzileiros para tentar um ataque rápido para tirar essas pessoas ou reforçá-las, jogar mais gente naquele buraco. European Union não sei, mas não consigo acreditar que vão realmente agir desse jeito. Isso seria suicidariamente insano. Não restaria nada além de corpos de americanos mortos. E ainda estamos vindo daquela pequena aventura. Mas, de novo, Trump abandonou todo mundo. Ele é o grande gênio militar. Ele poderia ter conduzido a guerra do Vietnã muito melhor do que os generais idiotas que a comandaram. Por algum motivo, ele conseguiu 5 adiamentos para não ir ao Vietnã. Mas ele poderia ter mostrado para todo mundo, poderia ter se tornado um oficial. Mas não fez, mas agora ele se considera um grande gênio militar, então vai saber. Mas Donald Trump está tentando exercer muita pressão sobre os europeus.
E ele até disse, se vocês não nos ajudarem, European Union vou tomar a Groenlândia. Por isso. Ah, você vai adorar isso. Porque muitos de nós, muitas pessoas, não entendem o que Donald Trump está pedindo. Ele está pedindo uma manobra política para ajudá-lo. Ele está pedindo uma ação militar para ajudar sua operação no Estreito de Hormuz. Poucas horas antes desta transmissão ao vivo, soubemos que o submarino britânico, um submarino nuclear, está no Mar Arábico. E o que o Telegraph noticiou? Dezenas de marinheiros foram apanhados usando drogas pesadas. Nesta emoção ao vivo, soubemos que o submarino britânico... Ah, sim. Vi esse artigo. Tipo, 90 ou 100 marinheiros estavam usando drogas pesadas. Primeiro, sejamos um pouco mais precisos nisso. Não é um submarino britânico. É um submarino da classe Typhoon dos Estados Unidos, emprestado aos britânicos. Há 4 deles. 3 estão em reparos. 1 está operacional. Os mísseis nucleares ali também pertencem aos Estados Unidos, estão emprestados aos britânicos e não podem ser disparados sem a aprovação dos Estados Unidos. A frota da Inglaterra é, praticamente inexistente. A rainha dos mares há muito deixou de ser, hoje mal é rainha de uma poça. Eles talvez consigam segurar outras frentes. Dou-lhes esse crédito, mas provavelmente não muito mais. Então acho que o que ele quer deles é apoio militar. Ele quer que façam o serviço pequeno, o serviço fácil, só abrir os estreitos. Já está quase pronto. Não há nada a fazer. Já fizemos tudo. É só entrar e fazer. Bom, isso levanta dúvidas? Se vocês já fizeram, qual é o problema então? Por que vocês precisam da ajuda de, sei lá, 8 fragatas francesas ou algo assim? Porque ele quer que franceses, britânicos e outros países sofram baias, não os americanos. Exatamente. Quero dizer, 100% você está certo. Mas é simplesmente ridículo, de um modo triste, ver essas tentativas de psiquiatria infantil, psicologia, entende? Sim, sabe? Não há nada ali. Bem, estamos ocupados demais para isso. Mas, poxa, vocês precisam do Golfo, nós não precisamos do Golfo. Assim, olha, a Europa está prestes a colapsar. Sejamos honestos. Provavelmente haverá fome na Europa este ano. A Europa, quero dizer, antes de mais nada, a União Europeia é dirigida por ideólogos muito ricos, que nunca sofrem, cujos filhos nunca morrem em guerras, que têm seguranças armados e comem bife enquanto mandam você comer insetos, e por aí vai. Essa é a hipocrisia da Europa. Uma Europa não russa, nós possuímos 1/3 da Europa ou 1/4, em algum lugar por aí. Mas a parte não russa, a bielorrussa da Europa. Essa é a realidade. Agora, o antigo Império Australiano, particularmente a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria, estão se rebelando contra o sistema. E os poloneses também, na verdade, em boa medida. Mas se você olha o que está acontecendo, o Mercurius estava dizendo sobre um aumento de cerca de 50% nos custos de combustível no Reino Unido. E esse é um país que não dirige tanto quanto, digamos, os franceses e os alemães. Estamos vendo aumentos de 50%, 60% no combustível. Os preços do gás, o gás natural, já dobraram. Dito isso, eles ainda estão recebendo suprimentos, porque os últimos navios que partiram ainda estão chegando agora. Então não foi totalmente cortado, mas eles sabem que não há nada vindo depois disso. As últimas remessas de petróleo, não há mais petróleo vindo depois disso. A Rússia está basicamente dizendo, adeus Europa, não vamos esperar, até que vocês nos cortem. Estamos indo embora. Ou seja, 47% do gás natural europeu se foi. Agora, em uma sociedade industrializada, cerca de 70 a 80% desse gás natural é usado pela indústria.
Você não precisa de tanto gás para cozinhar e para manter as pessoas aquecidas. Na maior parte, é usado pela indústria pesada. Então, o que acontece com essa indústria? Ela já foi paralisada. Isso vai acontecer mais rápido. O que acontece quando a indústria fecha? As pessoas que trabalham nessa indústria perdem os empregos, certo? Mas então, todo mundo que presta serviços para essas pessoas nessa indústria também perde o emprego. Aí começa o desemprego em massa. O que acontece quando os preços dos alimentos dobram? Porque cerca de 30% dos fertilizantes químicos do mundo desapareceram. A maior parte da União Europeia está recusando fertilizantes russos. Isso representa 40% dos fertilizantes químicos do mundo. Sem fertilizante químico, a produção vai cair pela metade. A Revolução Verde é basicamente o fertilizante químico. A Europa corre risco de fome, pelo menos para as classes mais baixas, fome em massa. Um amigo meu, Lorenzo, é professor de ciência política no norte da Itália. Não vou dizer a cidade onde ele está agora. Ele me disse há 4 ou 5 meses que entre as classes mais baixas na Itália, há pessoas que não conseguem alimentar a família até o fim do mês. Como está, os preços dos alimentos vão disparar. Isso é para a Europa. O que acontece quando seu país é invadido por muitos imigrantes que não se adaptam, não querem se adaptar, e o governo lhes dá benefícios enquanto você passa fome nas ruas? Guerra civil. Hum, É isso que acontece. Quer dizer, vamos ser realistas. Então a Europa Ocidental está diante de um desastre. Não é o Titanic que atinge o iceberg. É o iceberg que está atingindo o Titanic. E ele bate vez após vez. Ou seja, a Europa vai entrar em um colapso em breve. Já existe alta tensão entre diferentes grupos étnicos. Olha, European Union não sou contra a imigração, mas é preciso fazê-la corretamente. Você precisa de pessoas com as habilidades necessárias. Normalmente, você não quer pessoas que só sabem cavar valas. Você não precisa desse tipo de pessoa. O seu próprio país tem muitos. European Union, garanto. Todo país tem isso. Você precisa de médicos. Você precisa de cientistas, engenheiros, profissionais de alto nível. É isso que você quer. Primeiro e segundo, você quer imigração em quantidades que se possam assimilar, para que seja possível absorver e integrar. Se você traz muitas pessoas de uma vez, elas formam enclaves e nunca se assimilam. E isso não funciona. E a Europa agora está inundada por isso. E é simplesmente um barril de pólvora. Quero dizer, é um barril de pólvora prestes a explodir. E quando alguma dessas coisas explode, quando as pessoas não têm o que comer, pessoas famintas ficam agressivas. E é isso que a Europa está enfrentando. É. Acho que, com o passar do tempo durante a guerra, vemos que, em Israel, estão investigando o que aconteceu e por que o sistema de defesa aérea falhou. Eles falharam, sabem, interceptar aquele único míssil balístico, parece que foi um míssil hipersônico, e agora estão investigando. Mas o problema mais profundo é que estão racionando a defesa aérea, os interceptadores. Por isso isto é um problema sério agora para Israel. E quanto tempo levará para não sei, para Israel entender isso, ou não querem ou não têm, porque não parece que exista um grande plano para isso. Não acho que qualquer uma dessas pessoas tivesse um plano de verdade. Eles apostaram tudo. Não estavam apenas jogando preto ou vermelho na roleta. Eles estavam apostando no vermelho 5. E se fosse qualquer outra coisa, teríamos ferrados. Poderia ser o vermelho 6. Poderia ser o vermelho 2. Estamos ferrados. Tem que ser o vermelho 5. Quer dizer, precisávamos do colapso do governo iraniano. Ah, droga! Não colapsou. Quem olhasse racionalmente diria que eles não iam colapsar. Têm raízes profundas, têm uma rede ampla. Não são governados por um único homem. E mesmo as chamadas lideranças de um homem só nunca foram realmente de um só homem. Saddam Hussein era um ditador, mas tinha muitos generais e quadros do partido que poderiam ter assumido o lugar dele se ele tivesse sido morto e o país teria continuado funcionando. Quer dizer, é assim que as sociedades modernas funcionam. É preciso desestabilizá-las por dentro. Eles contavam com isso. Haveria revoluções e estouraria uma guerra civil. Então apostaram tudo nisso, e eles não venceram. E agora, o que você faz? A verdade é que chegam drones,
drones tipo avião e mísseis que acabam passando. Nós temos um sistema de defesa aérea na Rússia. Se você juntar todos os sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte, nós os superaríamos por 2 ou 3 vezes. Ainda assim, não conseguimos parar tudo. Parávamos tipo 95%, 97%. Algo ainda passa, porque você pode simplesmente sobrecarregar um sistema. Dito isso, os americanos nunca tiveram interceptadores suficientes, nunca tiveram sistemas suficientes, nunca tiveram lançadores suficientes. Nem os israelenses. O sistema Domo de Ferro israelense não foi concebido para mísseis balísticos, não é. Já o sistema antiaéreo foi feito para mísseis balísticos. E, apesar de ser meio discutível, o Domo de Ferro foi feito para palestinos dispararem foguetes caseiros, não mísseis. Foguetes em arco balístico contra Israel. Primeiro, não são muito grandes. Segundo, uma das características principais do Domo de Ferro, que é um projeto inteligente, é que ele analisa a trajetória e decide se o projétil vai cair numa área muito povoada, numa zona industrial ou em base-chave. Se for numa área pouco povoada, eles não o derrubam, deixam passar. Não tem interceptadores para tudo, então fazem apostas, apostando em disparos de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes que são sistemas de lançamento múltiplo de foguetes disparando projéteis não guiados, não são mísseis, são foguetes não guiados, apenas fogo em salva. E eles se espalham e caem. E estão derrubando, pelo menos, os que parecem que vão atingir algo importante, porque simplesmente não há mísseis suficientes. De novo, a Rússia às vezes derruba 400 ou 500 drones por dia, normalmente fica entre 150 e 200 drones e mísseis por dia. Algo passa, mas eles fazem isso todo santo dia com sistemas em camadas. Os Estados Unidos e Israel não têm isso, a menos que você acredite no que o Bahrein e o Catar disseram, que no primeiro dia decidimos destruir cerca de 600 drones iranianos e 200 mísseis balísticos. Isso é pegar o manual do Zelensky. Ele diz: destruímos tudo, mas por algum motivo tudo está explodindo, e mesmo assim dizemos que destruímos tudo. Por algum motivo as pessoas tiram fotos de mísseis e drones passando por cima, mas nós destruímos tudo. E transformar isso e ampliar, sabe? Sim, destruímos 3 vezes mais do que o Irã disparou contra todo o mundo. Sabe? Nessa historinha. Mas vemos a realidade. É um mito. Eles começaram a acreditar no próprio mito, com o número limitado de sistemas que eles têm para fazer isso. O Irã não tem tantos mísseis, ou então o governo iraniano entrou em colapso. É toda uma lista de mitos de auto-engano que eles escolheram acreditar e ainda acreditam. Bom, em parte, de qualquer forma. Sim. Sim. E foram bem específicos. Sim. Antes de encerrar, como você vê a situação na Ucrânia agora? Porque estamos tão focados na guerra no Oriente Médio. Todo mundo está simplesmente... Não estamos tão focados no que está acontecendo na Ucrânia. Por isso, muita gente quer saber o que está acontecendo na Ucrânia. Porque o Zelensky tentou dizer ao Donald Trump: vou ajudar vocês com os drones. Mas o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? E como você vê o campo de batalha? Bem, em parte você está vendo os efeitos daquele campo de batalha no Oriente Médio. E o Oriente Médio agora está afetando o campo de batalha na Rússia, porque há um número limitado de mísseis Patriot. Muitas dessas defesas aéreas foram destruídas na Ucrânia. Se não, teriam ido para Israel ou para a Jordânia. Simplesmente não existem mais, são pedaços de metal. Isso é uma coisa. Outra, o Zelensky estava oferecendo usar seus drones e enviou suas equipes de drones para ajudar Israel. E, aliás, agora ele está reclamando, e com razão, que drones russos estão voando no Irã. Pois é. Isso foi provado por volta do 2º ou 3º dia, quando recolheram destroços do que supostamente eram drones Shahid, mas que na verdade eram Garan 2 e Garan 3 e descobriram.
e havia chips russos nas placas-mãe. Está em cirílico, com o nome da empresa e tal. Eles fazem isso. Então, sim, foram feitos na Rússia. Então, sim, as coisas mudaram um pouco. E, inacreditavelmente, como ousam nos atacar por procuração, a vida é uma... A vida dá voltas. E o simples fato, esperem, vocês não achavam que isso ia acontecer de novo? Voltamos às noções preconcebidas. Vocês vão apoiar a Rússia por procuração por 4 malditos anos. Vão armar a Ucrânia até não poder mais. Vão fornecer dados de alvo constantemente para a Ucrânia e não acham que a Rússia faria o mesmo. Sério, sério. Esses são os líderes do Ocidente. Esses são os líderes dos Estados Unidos. São idiotas, idiotas completos, que estão fazendo muita gente morrer. E as consequências do que estão fazendo, quer dizer, vão haver regiões do mundo sem petróleo, sem gás, que vão entrar em colapso econômico. Vão surgir guerras enormes em lugares como África e possivelmente no Sudeste Asiático. Guerras por recursos, porque isso é literalmente o que estamos criando ao cortar de 20% a 25% do petróleo mundial. Pum! E esses são os idiotas que tomavam essas decisões e faziam essas avaliações de ameaça. Sim, isso é lamentável. E temos que entender que os recursos indo para a Ucrânia ou para Israel vêm do mesmo lugar. Exatamente. Quanto à própria Ucrânia agora, é a Raspuchitsa, que significa o desmanche, a desolação. É a lama. Sabe, a neve derreteu. Está tudo enlameado. Não há muito movimento e provavelmente vai continuar assim por mais 1 a 2 semanas, dependendo da chuva. O solo precisa secar. Agora, ambos os lados no sul, ambos os lados, usam unidades de reconhecimento e sabotagem, de 3 a 10 homens. Equipes estão se infiltrando no lado do outro, estão explodindo coisas. A Rússia, os United States, para limpar campos até certo ponto, mas, na maior parte, não avançam para cidades e vilas. Estão se preparando porque é preciso muito equipamento pesado entrando e saindo. Exceto em estradas asfaltadas, não se consegue dirigir na lama. Vai afundar. Mais cedo ou mais tarde você encontra um trecho muito lodoso e líquido e vai afundar. Essa é a realidade agora. Agora, ao norte, há muito movimento russo em direção a Sumy e European Union. Vejo que essa será a próxima grande batalha. As forças russas estão a cerca de 12, 13 quilômetros de Sumy. Sumy não é uma cidade grande. Tem 250 mil habitantes, mas fica numa região bem plana e aberta. E o que ela é um grande centro logístico que também abastece. É o grande centro logístico de retaguarda para Kharkov, a oeste. A leste de Kharkov, onde a Rússia está avançando, há uma grande área de reservatórios e lagos do rio Serebrianka. E o Serebrianka passa ao sul de Kharkov e depois faz uma curva de volta. Bem, se você explodir as pontes ali, corta Kharkov pelo sul. Kharkov pelo leste já está isolado com as forças russas avançando. Devagar, por causa da lama e tal, mas avançando. Então, o que você precisa? É preciso cercar Kharkov pelo outro lado, pela retaguarda profunda. Você toma Sumy. Você os corta das linhas vindas de Kiev, aquelas linhas pelo Neva. Assim você os leva a um cerco profundo. Acho que esse será o próximo grande movimento, e já há movimento lá. Provavelmente essa é a área de maior movimentação. Em Kupiansk também há muito movimento. E Liman, Krasny Liman, não tanto combate na cidade, mas foi cercada pelo leste e pelo norte. E pelo sudoeste, as forças russas estão avançando para cortar a última ponte no rio Oka, que abastece a rota para Krasny Liman. Depois disso, sabe, fica efetivamente isolada. Mesmo que não esteja totalmente cercada, tem 2 rios atrás e não há suprimentos chegando. E uma vez feito isso, você começa a fechar o grande cerco em direção a Slavinsk. Você pega Slavinsk, Kramatorsk e cerca de 2/3 de Konstantinovka, que ainda não foram tomados.
Mas há avanço em Constantinopla porque é muito difícil combater por lá. Eles jogaram muitas tropas lá tentando criar outro Bakhmut. Essa é a situação agora. Há muitas unidades de infiltração penetrando fundo, mas não são tropas que formam uma zona de contato estável, porque são grupos pequenos. Eles sabotam, emboscam carros com suprimentos, fazem incursões ou chamam artilharia nas posições avançadas, mas não conseguem segurar o terreno porque não têm munição, suprimentos nem efetivo para manter a posição. Então essa é a situação agora na Ucrânia. Por isso está meio mais calmo. Isso acontece todo ano. Estamos esperando o fim do mês. E somos desse esforço a cursor. Muito obrigado, Stas. O prazer é todo meu. Como sempre. Sabe, o próximo ponto que precisamos abordar. European Union não sou só um rosto bonito de guerra. Fui diretor de cadeia de suprimentos da Halliburton e da Cameron. Fui diretor regional de cadeia de suprimentos para a Eurásia na Halliburton. Fui também diretor de cadeia de suprimentos em projetos de construção para uma empresa de engenharia, suprimentos e construção chamada Tecnomont, na expansão de uma refinaria em Moscou para produzir E95 Petro e na construção de uma das 3 fases de uma usina de gás natural liquefeito, uma usina bem maior. Digo isso porque sei quanto tempo leva para fabricar cabeçotes de poço e seus equipamentos. Se alguns forem destruídos ou estiverem danificados nos poços, terão de ser reperfurados ou perfurados de novo, ou tampados e perfurado um novo poço. Sei quanto tempo leva para fabricar essas estruturas metálicas. Dependendo dos módulos que entram, muitos têm apenas 1 a 3 metros de comprimento, mas às vezes aparecem módulos grandes. Por exemplo, tivemos 2 com 78 metros de comprimento. Esses são feitos à mão sob encomenda. Então tenho uma ideia bem clara do que devemos discutir. Quanto tempo vai levar para recuperar tudo e voltar a funcionar quando isso acabar? Um dia isso vai acabar. E quem acha que o Estreito de Hormuz vai reabrir e em 1 ou 2 semanas os navios vão sair? European Union diria que mesmo agora os danos duram pelo menos meio ano a 1 ano, dependendo do lugar. E pode levar vários anos, talvez 5, 10 anos, dependendo da dimensão dos danos. E aquela planta no Catar provavelmente precisa de 2 anos e meio a 3 de reparos se tiverem dinheiro e equipamentos. Além disso, há um número limitado de fornecedores capazes de produzir isso. E estamos diante de uma demanda massiva. Então, sim, isso é algo para considerar agora. Isso é algo para analisar. Quais são as consequências disso? E essa é uma ruptura que não vai desaparecer em 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Pode levar 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 anos, dependendo de quanto dano foi causado e de quanto mais será causado. Essa é a realidade. As pessoas precisam agarrar essa realidade pelo colarinho, porque é isso que todo mundo vem aprendendo. A Rússia não consegue tapar esse buraco. Seria preciso mais uma Rússia e meia para tapar esse buraco. Sim, exatamente. Isso pode ser uma das consequências mais importantes desta guerra. E isso não vai acabar agora. Vai continuar e isso vai piorar a situação. Ponto mutão cimante. Sim. E vou dizer uma coisa antes de encerrarmos, para todas as pessoas que gritam, perfurem agora, bebê, perfuram. Claro que essa é a atitude correta, mas entendam, leva de 3 a 5 anos para levar um campo a níveis de exploração econômica. Não é da noite para o dia. Entre perfurar poços, construir infraestrutura para as pessoas e equipamentos, bombear o petróleo e levá-lo ao mercado, são de 3 a 5 anos. É esse o tempo que leva para um campo atingir exploração econômica normal. Sim. Obrigado. Obrigado, Ezes. Prazer enorme, como sempre.